Ele olhou para o crachá dela, depois para os sapatos gastos, e deu aquele sorrisinho de desprezo. Para Harrison Sterling, a garçonete na frente dele não era uma pessoa, era um objeto cenográfico no teatro de riqueza e dominância dele. Ele achou que, trocando para um dialeto obscuro e aristocrático de francês, podia arrancar a dignidade dela na frente do acompanhante. Ele achou que era a pessoa mais inteligente do ambiente. Ele estava errado. O que ele não sabia era que a mulher segurando o cardápio dele não era só uma garçonete, e as poucas palavras que ela estava prestes a falar não iam só silenciar a mesa, iam desmontar a vida inteira dele. Essa é a história de como a arrogância encontrou seu par. O ar dentro do Lorone, o bistrô francês mais ostentoso de Manhattan, cheirava a óleo de trufas, perfume caro e dinheiro velho. Para Sarah Bennett, no entanto, cheirava principalmente a exaustão. Sarah ajustou a cintura da calça preta, que era um número maior, e estava presa por um alfinete de segurança escondido sob o avental branco e engomado. Era 8h15 da noite de uma sexta-feira. O rush do jantar estava no pico. Uma cacofonia de cristais tilintando, e o rugido baixo e abafado de conversas que custavam mais por minuto do que Sarah ganhava numa semana. Mesa 4 precisa de água. Mesa 7 quer devolver o robalo porque parece triste. Anda, Bennett, anda. O silvo veio de Charles Henderson, o gerente de salão. Henderson era um homem que acreditava que suar era sinal de incompetência. Ele estava pairando perto da recepção, limpando uma mancha imaginária de um cardápio encadernado em couro. Já vou, Charles, Sarah disse, mantendo a cabeça baixa. Ela pegou uma jarra de água gelada, ignorando a dor aguda no arco do pé esquerdo. Estava de pé há 9 horas. Os sapatos dela, antiderrapantes genéricos comprados numa loja de desconto no Queens, estavam se desintegrando. Sarah Bennett tinha 26 anos. Para os clientes do Lorone, ela era uma silhueta em preto e branco. Era a mão que reabastecia o vinho, a voz que recitava os especiais do dia, o objeto que absorvia as reclamações deles. Eles não viam as olheiras que ela escondia cuidadosamente com corretivo de farmácia. Certamente não sabiam que 3 anos atrás, Sarah tinha sido doutoranda em linguística comparada na Sorbonne em Paris. Uma das mentes mais brilhantes da turma dela, antes da ligação chegar. O acidente, o AVC do pai, as contas médicas que engoliram as economias deles como um buraco negro. Ela tinha saído de Paris da noite para o dia, trocou a biblioteca pela bandeja, o auditório de palestras pelo salão barulhento. Fez o que tinha que fazer para manter o pai na clínica de reabilitação no interior do estado. Sarah, Henderson instalou de novo. VIPs entrando. Mesa 1, melhor vista. Não estraga isso. Sarah olhou para os pesados portões de carvalho. O recepcionista, um adolescente trêmulo chamado Kevin, estava fazendo uma mesura discreta enquanto um casal entrava. O homem entrou primeiro. Isso disse a Sarah tudo o que ela precisava saber. Ele era alto, usando um terno azul marinho sob medida que cabia um pouco apertado demais nos ombros, como se para enfatizar a rotina de academia. Tinha o tipo de rosto que era bonito em revista, mas cruel em movimento. Maxilar afiado, olhos que escaneavam o ambiente para ver quem estava observando ele. Esse era Harrison Sterling. Sarah reconheceu o nome dos recibos de cartão de crédito. Harrison era um gestor de fundo de hedge que tinha aparecido nas manchetes recentemente. Não pelos retornos dele, mas pelas aquisições agressivas e hostis. Era dinheiro novo, tentando desesperadamente parecer dinheiro velho. Atrás dele, vinha uma mulher que parecia querer estar em qualquer outro lugar. Ela era deslumbrante, usando um vestido vermelho escuro. Mas a postura era fechada, braços cruzados defensivamente. Essa era Jessica, embora Sarah ainda não soubesse o nome dela. Jessica parecia nervosa. Por aqui, Sr. Sterling. Kevin guinchou. Harrison não reconheceu o garoto. Marchou até a mesa 1. O lugar principal, perto da janela do chão ao teto com vista para as luzes da cidade. Sentou, abrindo as pernas, reivindicando o espaço. Sarah respirou fundo. Alisou o avental. Só aguenta o turno, ela disse a si mesma. Aluguel vence terça. Papai precisa da fisioterapia. Ela caminhou até a mesa. O rosto composto na máscara de servilidade agradável que ela usava como armadura. Boa noite, Sarah disse, a voz suave e profissional. Bem-vindos ao Lorone. Meu nome é Sarah e vou atendê-los essa noite. Harrison não olhou para cima. Estava ocupado inspecionando os talheres, virando um garfo na luz para procurar manchas. Água com gás,
Harrison disse pro garfo. E traz a carta de vinhos, a lista reserva. Não essa que vocês dão pros turistas. Claro, senhor, Sarah disse. Ela olhou para a mulher. E para a senhora? Jessica ofereceu um pequeno sorriso de desculpas. Só água sem gás, por favor, obrigada. Harrison finalmente olhou para cima. Os olhos pousaram em Sarah. Ele não olhou para o rosto dela. Olhou para os sapatos baratos. Depois, subiu para as mãos dela, que estavam vermelhas de segurar pratos quentes. Um sorriso de desprezo curvou o lábio dele. Ele tinha identificado o status dela na hierarquia do mundo dele. 0. Espera, Harrison disse, bem quando Sarah se virou para sair. Sim, senhor. Garante que a taça esteja realmente limpa dessa vez. Ele disse alto o suficiente para a mesa vizinha ouvir. Da última vez que estive aqui, as taças estavam embaçadas. É difícil encontrar ajuda boa hoje em dia, não é? Sarah sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço, mas forçou a expressão a permanecer neutra. Vou inspecionar pessoalmente as taças, senhor. Faz isso mesmo. Ele a dispensou com um aceno de mão, como espantando uma mosca. Enquanto ela se afastava, ouviu ele rir. Um som seco e latido. Ele se inclinou na direção de Jessica. Você tem que ser firme com eles, Jess. Senão eles passam por cima de você. É dinâmica de poder. Você não entenderia. Sarah chegou na estação de serviço, as mãos tremendo levemente. Ela agarrou a borda do balcão. Ele é um pesadelo, sussurrou Tonia, a bartender, enquanto polia uma taça. Deu 5% de gorjeta da última vez e tentou fazer o manobrista ser demitido porque estava chovendo. Eu consigo lidar com ele, Sarah disse, embora um nó de pavor estivesse apertando no estômago. Ela já tinha lidado com clientes grosseiros antes, mas tinha algo em Harrison Sterling, um brilho predatório nos olhos que sugeria que ele estava entediado. E homens como Harrison Sterling, quando entediados, gostavam de brincar com pessoas que consideravam inferiores. 20 minutos depois, a atmosfera na mesa tinha mudado de tensa para sufocante. Sarah se aproximou com os aperitivos. Equilibrou a bandeja pesada em um ombro, a postura perfeita apesar da dor na coluna. Colocou o foie gras na frente de Harrison e a salada lyonnaise na frente de Jessica. Aproveitem, ela murmurou, se virando para reabastecer as taças de vinho. Tinha trazido um Chateau Margaux 2015, uma garrafa que custava mais que o cuidado mensal do pai dela. Harrison ergueu a mão, parando ela de servir. Ele girou o vinho que já estava na taça, cheirando ostentosamente. Está bouchonné, ele anunciou. Sarah pausou. Ela conhecia vinho. Tinha cheirado a rolha ela mesma quando abriu na estação. Estava impecável. O vinho era perfeito. Peço desculpas, senhor, Sarah disse gentilmente. Eu mesma abri há poucos momentos. Talvez precise de um momento para respirar. Harrison bateu a mão na mesa. Os talheres chacoalharam. O restaurante ficou em silêncio por um segundo. Jessica se encolheu. Você está discutindo comigo? Harrison perguntou, a voz subindo uma oitava. Eu disse que está bouchonné. Você sabe quem eu sou? Sabe quanto vinho eu compro? Não preciso de uma garçonete com, sei lá, sotaque de subúrbio me ensinando sobre Bordeaux. Ele não estava só reclamando, estava performando, estava tentando impor dominância na frente de Jessica, tentando parecer um conhecedor ao menosprezar a equipe. Vou buscar o sommelier imediatamente, senhor, Sarah disse, a voz apertada. Não. Harrison sorriu. Uma expressão cruel e fina. Não incomoda o sommelier, ele está ocupado com mesas importantes. Você pode levar isso de volta e me trazer o cardápio de novo. Perdi o apetite pro foie gras, parece borrachudo. Sarah pegou o prato, pegou o vinho, voltou para a cozinha, o rosto queimando. Na cozinha, o chefe, um homem grande chamado Henry, que realmente era francês, mergulhou uma colher no molho devolvido. Borrachudo? Esse homem é um imbecil. A textura está perfeita. Ele está fazendo show. Ele quer uma reação, Sarah disse, se apoiando no balcão de aço inoxidável. Não dá uma para ele, Henry avisou. Henderson está de olho. Se Sterling fizer uma cena, Henderson vai te demitir para salvar as aparências. Todo mundo sabe. Sarah acenou. Não podia perder esse emprego. Precisava das gorjetas dessa noite. Ela voltou à mesa com os cardápios. Harrison estava recostado, parecendo satisfeito consigo mesmo. Jessica parecia miserável. Desculpa por ele, Jessica articulou silenciosamente para Sarah quando Harrison olhou para o lado para checar o relógio. Sarah deu um aceno minúsculo de reconhecimento. Então,
Harrison disse, abrindo o cardápio sem olhar para ele. Encarou diretamente Sarah. Estou a fim de algo autêntico essa noite, mas ler essas descrições em inglês é tão chato. Falta a alma do prato. Ele deu um sorrisinho. Me diz, você fala francês? Isso é um restaurante francês, não é? Conheço os itens do cardápio, senhor, Sarah disse. Os itens do cardápio, ele zombou. Bonjour, baguette. Oui, oui. Esse é mais ou menos o limite para alguém como você, eu presumo. Sarah mordeu a parte interna da bochecha. Posso ajudá-lo com qualquer dúvida que tenha, senhor. Duvido muito. Harrison riu. Ele olhou para Jessica. Olha isso, amor. Você sempre pode medir a qualidade de um estabelecimento pela educação da equipe. Ele se virou de volta para Sarah, os olhos brilhando com malícia. Respirou fundo e trocou de idioma. Mas ele não falou só francês. Falou uma versão rápida, excessivamente refinada e arcaica de francês. Salpicada de gírias que ele provavelmente pegou num semestre no exterior ou de um tutor pretensioso. Estava tentando ser difícil de propósito. Harrison deu aquele sorrisinho de desprezo, o sotaque dele grosso e exagerado. A tradução. Escuta aqui, minha pequena. Quero que você diga ao chefe que eu quero o pato, mas só se a pele estiver crocante como vidro. E me traz outro vinho, algo que não tenha gosto de vinagre. Você entende? Ou estou falando rápido demais para o seu cérebrozinho? Ele se recostou, cruzando os braços, um sorriso presunçoso estampado no rosto. Esperou pelo olhar vazio, esperou ela gaguejar e dizer, desculpa, não entendo, para ele revirar os olhos e exigir um gerente que falasse a língua da civilização. Jessica olhou para o próprio colo, mortificada em nome de Sarah. Harrison, para com isso, só pede em inglês. Não, não, Harrison deu uma risadinha, mantendo os olhos em Sarah. É padrão, se ela trabalha aqui, deveria saber. Olha para ela, está completamente perdida. É patético, na verdade, provavelmente se perguntando se eu pedi ketchup. Sarah ficou perfeitamente parada. Os sons do restaurante sumiram. Ela olhou para Harrison Sterling, um homem que achava que dinheiro comprava inteligência, que achava que um terno comprava classe. Ela lembrou dos auditórios da Sorbonne, lembrou da tese dela sobre a evolução dos dialetos aristocráticos na França do século XVIII. Lembrou das longas noites debatendo filosofia em cafés no Quartier Latin, com professores que tinham esquecido mais sobre línguas do que Harrison jamais saberia. Ela olhou para o rosto presunçoso dele. A exaustão nos pés pareceu desaparecer, substituída por uma clareza fria e afiada. Ele queria um show. Ela ia dar um. Ela não pegou o bloco de anotações. Não chamou Henderson. Simplesmente juntou as mãos na frente do avental. Inclinou a cabeça levemente e travou os olhos com ele. O silêncio na mesa se estendeu por 3 segundos. O sorriso de Harrison começou a vacilar. Só um pouco. Ele esperava confusão. Não esperava a calma gelada que se assentou sobre o rosto da garçonete. Então Sarah abriu a boca. Sarah não piscou, não gaguejou. Ela ajustou a postura. Mudou o peso do corpo de forma que ficou ereta, pairando levemente sobre o bilionário sentado. Quando ela falou, o tom da voz mudou completamente. Foi-se o monotom plano e servil da garçonete americana. No lugar dele veio o timbre rico e ressonante de uma mulher que tinha passado 5 anos defendendo dissertações nos corredores sagrados da Sorbonne. Ela respondeu em francês. Mas não era só francês. Era um dialeto parisiense alto, esquisito e fluido, enunciado com uma precisão que fazia a tentativa de Harrison soar como uma criança batendo num piano. Monsieur, ela começou, a voz fluindo suavemente sobre o burburinho baixo do salão. Senhor, se deseja usar o subjuntivo imperfeito para me impressionar, sugiro que revise suas conjugações. Seu pedido de pato está anotado, embora comparar a pele a vidro seja uma metáfora um tanto desajeitada, geralmente reservada para a poesia ruim do século XIX. Harrison congelou. O garfo que ele estava segurando pairou a meio caminho da boca. A boca pendeu ligeiramente aberta. Ele entendeu talvez metade do que ela disse, mas o tom, o peso esmagador inegável de superioridade intelectual, era universal. Sarah não tinha terminado. Ela virou o olhar para a taça de vinho que ele tinha rejeitado, a expressão mudando para uma de piedade acadêmica educada. Quanto ao vinho, ela continuou, desacelerando ligeiramente como se falasse com uma criança lenta. Não é vinagre, é um Chateau Margaux 2015. A acidez que você detecta é a assinatura de taninos jovens, que requerem um paladar educado para ser apreciada. Se isso for complexo demais para o senhor,
Ficarei feliz em trazer um merlot doce, algo mais simples, para combinar com seus gostos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi um silêncio pesado, físico. Na mesa ao lado, um senhor de cabelos grisalhos baixou o jornal. O auxiliar de salão congelou com uma jarra de água. Até Henderson, o gerente, parou de polir os cardápios a 6 metros de distância, sentindo uma perturbação no campo de força do salão. O rosto de Harrison Sterling ficou de um tom violento de carmesim. Ele parecia como se tivesse levado um tapa. O cérebro dele se esforçava para processar a reversão. O roteiro tinha sido virado. Ele era o mestre. Ela era a serva. Mas no espaço de 30 segundos, usando a própria arma que ele tinha tentado golpeá-la, a língua, ela o tinha despido nu. Ele abriu a boca para retrucar, para gritar, para demiti-la, mas não conseguia encontrar as palavras em francês. E trocar de volta para o inglês agora seria uma admissão de derrota. Ele tinha começado esse jogo. Não podia simplesmente virar o tabuleiro só porque estava perdendo. Então, um som quebrou a tensão. Uma risadinha curta e aguda veio de Jessica. Ela apertou a mão sobre a boca imediatamente, os olhos arregalando em horror com a própria reação. Mas o estrago estava feito. Ela olhou para Harrison, depois para Sarah, e pela primeira vez a noite toda, os olhos dela estavam vivos. Ela não estava mais olhando para uma garçonete, estava olhando para uma heroína. Harrison gaguejou. O senhor... Sarah ofereceu um sorriso que não chegou aos olhos. Um sorriso que era aterrorizadoramente educado. Ela trocou de volta para o inglês sem esforço. Vou colocar o pato para o senhor, e vou trazer o merlot. Acho que vai achar muito mais fácil de engolir. Ela deu um pequeno aceno distinto para Jessica. Mademoiselle. Com uma virada que era afiada como uma manobra militar, Sarah se afastou da mesa. Não se apressou. Caminhou com a cabeça erguida. A bandeja dobrada sob o braço, deixando Harrison Sterling afogando na própria vergonha, enquanto o fantasma do francês perfeito dela pairava no ar como fumaça. Quando ela alcançou a segurança do corredor de serviço, a adrenalina que a tinha mantido de pé, de repente desapareceu. Os joelhos cederam. Ela agarrou a borda do balcão de granito na estação de serviço. A respiração vindo em ofegos curtos e irregulares. As mãos tremiam tanto que as taças vazias na bandeja chacoalhavam umas contra as outras. O que eu fiz? O pensamento bateu na mente dela. Eu acabei de insultar um VIP. Acabei de humilhar um homem que podia comprar esse prédio. Vou ser demitida. Vou perder o apartamento. A medicação do papai. A realidade da precariedade financeira dela voltou correndo. Mais fria e mais dura do que antes. Orgulho não pagava as contas. Conjugação superior não cobria a mensalidade da fisioterapia. Bennett. A voz era um rosnado baixo. Era Charles Henderson. Sarah apertou os olhos fechados por um segundo. Então se virou. Henderson estava ali, o rosto pálido, os olhos disparando na direção da mesa 1, onde Harrison estava digitando agressivamente no celular. O que? Henderson sibilou, se inclinando perto para outra equipe não ouvir. Você disse para ele? Ele pediu em francês, Charles. Sarah disse, a voz tremendo levemente. Eu respondi em francês. Eu não falo francês, Bennett, mas reconheço o tom de um insulto quando ouço. Aquele homem vale 400 milhões de dólares. Ele traz clientes aqui 3 vezes por semana. Henderson passou a mão pelo cabelo ralo. Você xingou ele? Não, Sarah disse. Eu corrigi a gramática dele, e disse que o vinho era complexo demais para ele. Henderson ficou encarando ela por um segundo. Uma fagulha de admiração cruzou o rosto dele. Ele também odiava Harrison, mas foi rapidamente extinta pelo medo. Você tem um desejo de morte, Henderson sussurrou. Fica nos fundos, não volta para aquela mesa, manda o Kevin. Se Sterling exigir me ver, você está fora, entendeu? Não posso te salvar se ele decidir transformar isso numa guerra. Entendi, Sarah sussurrou. Vai para a cozinha de preparação. Pole os talheres, fica fora de vista. Sarah acenou e recuou pelas portas de vai-vem pro clamor da cozinha principal. O calor a atingiu como um golpe físico. Panelas chiando, chefes gritando pedidos, vapor subindo em nuvens grossas. Era caos, mas era caos honesto. Ela encontrou um canto perto da área de lavagem. Pegou uma cesta de garfos e um pano de polir. Enquanto esfregava as manchas de água do metal, a mente dela vagou de volta 3 anos.
para uma vida que parecia pertencer a uma pessoa completamente diferente. Para entender por que Sarah Bennett, uma linguista genial, estava polindo garfos num porão em Manhattan, era preciso entender a queda. 3 anos atrás, Sarah estava sentada num café no 6º arrondissement de Paris. A mesa estava coberta de livros. Chomsky, Derrida, Fukuyama. Ela tinha 23 anos, com bolsa integral. A queridinha do departamento de linguística. Tinha um futuro que brilhava como ouro. Havia conversas sobre uma posição de carreira em Genebra, ou talvez uma bolsa de pesquisa em Tóquio. Ela falava 4 idiomas fluentemente e conseguia ler 3 mortos. Ela era feliz. Estava segura. Então o telefone tocou. Era a vizinha de casa, em Ohio, Senhora Gable. Sarah, querida, é seu pai. Você precisa voltar para casa. É grave. O pai dela, Thomas Bennett, era carpinteiro. Um homem forte e quieto que tinha criado Sarah sozinho depois que a mãe morreu quando ela tinha 6 anos. Ele tinha trabalhado turnos duplos lixando pisos e construindo armários para pagar a graduação dela. Ele nunca tinha entendido a obsessão dela com línguas. Era um homem de poucas palavras ele mesmo, mas tinha olhado para ela com um orgulho tão feroz e radiante quando ela entrou na Sorbonne. Minha menina, ele dizia para os amigos de bar. Vai ser doutora, não do tipo que dá injeção, do tipo que sabe das coisas. O AVC tinha sido massivo, aconteceu num canteiro de obras. Ele tinha caído de uma escada. Quando Sarah chegou no hospital em Ohio, ainda carregando a mala com a etiqueta de bagagem de Paris, o médico tinha sido direto. Thomas sobreviveu, mas o dano era extenso. Ele estava paralisado do lado direito. Tinha afasia, a ironia mais cruel. O homem que tinha trabalhado para que a filha dominasse a linguagem tinha perdido a própria capacidade de falar. E então vieram as contas. Thomas tinha deixado o seguro vencer para ajudar a pagar a passagem de Sarah para a França no ano anterior. A queda da escada foi considerada negligência pela empresa para quem ele estava trabalhando. Eles negaram responsabilidade. O sistema de saúde americano não se importava com o doutorado de Sarah, não se importava com o potencial dela, se importava com os $40.000 necessários para a cirurgia inicial, os $3.000 por mês para o centro de reabilitação, o custo dos medicamentos. Sarah tomou a decisão num piscar de olhos. Não havia outra opção. Ela não podia deixá-lo numa instituição do estado onde as enfermeiras estavam sobrecarregadas e os lençóis eram finos. Ele era o pai dela. Ela se retirou da Sorbonne. Vendeu os livros. Mudou ele para um centro especializado no interior de Nova York, onde o cuidado era bom, mas o preço era astronômico. Ela se mudou para a cidade para encontrar trabalho. A academia não pagava dinheiro rápido. Servir mesas em restaurantes de alto padrão pagava. Se você se esforçasse, se trabalhasse turnos duplos, se tolerasse o abuso dos ricos, podia tirar $6.000 por mês. Cada centavo ia para o fundo do pai. Ela morava num apartamento do tamanho de um armário no Queens, com 2 colegas de quarto. Comia miojo, caminhava para economizar passagem de metrô. Ela parou de ler porque doía demais lembrar do que tinha perdido. E essa noite, Harrison Sterling tinha olhado para ela e visto um 0. Tinha visto uma plebeia. Sarah esfregou um garfo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A raiva era uma pedra fria no peito. Não era só sobre o insulto. Era sobre a injustiça. Harrison Sterling provavelmente nunca tinha trabalhado um dia físico na vida. Ele movia dinheiro numa tela, destruía empresas por esporte, e tinha a audácia de julgá-la. Uma voz suave quebrou o devaneio. Era Kevin, o adolescente auxiliar de salão. Parecia aterrorizado. O que foi, Kevin? Sarah perguntou sem olhar para cima. Mesa 1? Kevin guinchou. O cara, o Sr. Sterling. Ele está pedindo o gerente, e está pedindo você. Ele diz que você roubou o cartão de crédito dele. Sarah derrubou o garfo. Ele retumbou alto na mesa de aço inoxidável. Ele o quê? Ele está gritando, Kevin disse, os olhos arregalados. Ele diz que deixou o cartão Black na mesa quando foi ao banheiro. E agora sumiu. Ele diz que você foi a única que chegou perto da mesa. Ele está ligando para a polícia. Sarah sentiu o sangue sumir do rosto. Era uma mentira cruel, mesquinha e calculada. Harrison sabia que não podia demiti-la por corrigir o francês dele. Isso o faria parecer fraco. Mas roubo. Roubo era fim de carreira. Roubo era ficha criminal. Roubo significaria perder o emprego. E se ela perdesse o emprego, o pai seria despejado da clínica em 30 dias. Harrison não estava mais só tentando humilhá-la, estava tentando destruí-la. Onde está Henderson? Sarah perguntou desamarrando o avental.
Ele está lá fora, tentando acalmá-lo, mas Sterling está gritando, fazendo uma cena enorme, todo mundo está filmando. Sarah fechou os olhos, respirou fundo, pensou no rosto do pai, o jeito que ele olhava para ela quando não conseguia encontrar as palavras. Ele a ensinou a ser forte, ensinou que a verdade era a única coisa que importava. Ela não podia se esconder na cozinha. Se escondesse, parecia culpada. Tá bom, Sarah disse. A voz dela estava surpreendentemente firme. Ela alisou o cabelo, endireitou a blusa, pegou o avental e amarrou de novo, mais apertado dessa vez. Era a armadura de batalha. Eu vou sair. Ela empurrou as portas de vai-vem, deixando o vapor e o barulho da cozinha para trás, e pisou de volta no ar frio e traiçoeiro do salão. A cena era pior do que ela imaginava. Harrison Sterling estava de pé no meio do restaurante. O rosto contorcido numa performance de indignação justa. Estava apontando o dedo para Henderson, que parecia prestes a desmaiar. Jessica estava sentada na mesa, a cabeça nas mãos, parecendo mortificada. Eu quero ela presa, Harrison berrou, a voz ecoando no teto abobadado. Deixo meu cartão na mesa por 2 minutos, e a criadagem decide se dar um bônus. Esse lugar é um covil de ladrões. Vou fazer esse lugar fechar. Ele avistou Sarah saindo da cozinha. Um sorriso de predador passou pelo rosto dele. Ele apontou um dedo manicurado diretamente para o coração dela. Ali está ela, Harrison gritou. A ladra, revista ela, provavelmente está no bolso dela agora. Todos os olhos no restaurante se viraram para Sarah. Os clientes ricos, os turistas, a equipe, celulares erguidos, gravando o espetáculo. Sarah caminhou para frente, não olhou para os celulares, não olhou para Henderson, olhou diretamente para Harrison, parou a 1,5 metro dele. Eu não peguei seu cartão, Sr. Sterling, Sarah disse calmamente. E o senhor sabe disso. Ah, eu sei. Harrison riu. Um som áspero e feio. Você é uma garçonete. Você é desesperada. Eu vi seus sapatos. Vi como você olhou para o meu relógio. Vocês são todos iguais. Vocês acham que o mundo deve algo a vocês porque fracassaram na vida. Ele deu um passo para perto, invadindo o espaço pessoal dela. Esvazia seus bolsos agora, ou eu ligo pro 190 e eles te revistam na parte de trás de uma viatura. Sua escolha, queridinha. O salão estava mortalmente silencioso. Esse era o precipício. Se ela esvaziasse os bolsos, ela se submetia ao poder dele. Se recusasse, a polícia viria. Mas Harrison tinha cometido um erro. Na arrogância dele, tinha esquecido uma variável crucial. Ele tinha presumido que porque Sarah era uma garçonete, ela estava sozinha. Presumiu que ela não tinha aliados. Presumiu que nesse salão de riqueza e poder, a voz dele era a única que importava. Ele estava errado. Do canto da mesa, mesa 4, a mesa quieta nas sombras. Uma cadeira raspou alto contra o chão. O senhor de cabelos grisalhos que estava lendo o jornal se levantou. Era um homem mais velho, talvez na casa dos 60, usando um paletó de tweed que parecia gasto mas caro. Tinha ficado bebericando uma única taça de conhaque por 1 hora, observando, ouvindo. Ele caminhou na direção da comoção. Não caminhou com a arrogância agressiva de Harrison. Caminhou com a autoridade lenta e aterrorizante de um homem que era dono do chão em que pisava. Já basta, Sr. Sterling, o homem disse. A voz era baixa, rouca, carregava um sotaque que era inconfundivelmente europeu. Harrison girou. Quem diabos é você? Cuida da sua vida, vovô. Isso é entre mim e a ladra. O homem mais velho parou. Olhou para Harrison com uma expressão de profundo tédio. Então olhou para Sarah e ofereceu uma leve reverência de cabeça. Acredito, o homem disse se virando de volta para Harrison, que o senhor é quem está confuso. E acredito que se verificar o bolso interno do seu paletó, o esquerdo, que tocou nervosamente quando se levantou para começar essa farsa, vai encontrar seu cartão American Express. Harrison congelou. A mão dele tremeu. Ele lutou contra o impulso de verificar o bolso. Você é louco, Harrison zombou. Eu não coloquei no bolso. Verifique, o homem mais velho comandou. Não era uma sugestão, era uma ordem. Harrison hesitou. A pressão do salão estava mudando. As câmeras agora estavam apontadas para ele. Com uma carranca, ele enfiou a mão no bolso interior esquerdo, puramente para provar que o velho estava errado. O rosto dele ficou vazio. Ele puxou a mão devagar. Entre os dedos estava o cartão Black de titânio. Um suspiro percorreu o salão. Ah, o homem mais velho disse secamente. Um milagre,
Parece que as leis da física se suspenderam para transportar o cartão da mesa para o seu bolso. Ou talvez o senhor seja um mentiroso que tenta destruir a vida de mulheres trabalhadoras por esporte. O rosto de Harrison ficou roxo. Eu devo ter... Foi um engano. Ele gaguejou. Não foi um engano, Sarah disse. A voz dela era gelada. Foi uma tática. Harrison olhou ao redor. A multidão estava virando. Os clientes que estavam olhando para Sarah com suspeita, agora estavam olhando para Harrison com nojo. Esse serviço é horrível! Harrison gritou, tentando retomar o controle. Vou embora. Jessica, vamos. Ele se virou para pegar o braço de Jessica. Jessica se levantou, pegou a bolsa e olhou para Harrison. Então olhou para Sarah. Não, Jessica disse. Harrison parou. O quê? Eu disse não, Jessica disse, a voz tremendo, mas ficando mais forte. Não vou a lugar nenhum com você. Você é um monstro, Harrison. Um monstro pequeno, inseguro e patético. Ela se virou para Sarah. Me desculpa por tudo. Jessica, entra no carro. Harrison rosnou, a máscara dele completamente escorregando agora. Ele parecia perigoso. Ela não vai com você. O senhor mais velho disse, se colocando entre Harrison e Jessica. Você quer brigar comigo, velho? Harrison deu um passo à frente, os punhos cerrados. O homem mais velho sorriu. Era um sorriso de lobo. Eu não brigo, o homem disse. Eu eviscero. Me diz, Sr. Sterling, o senhor trabalha na Sterling Capital, não é? É, sou o CEO. O que isso tem a ver com você? Sou Lucien Valmont. O homem disse suavemente. A cor não só sumiu do rosto de Harrison. Desapareceu. Ele parecia ter visto um fantasma. Valmont? Harrison sussurrou. Como em Valmont International? O mesmo, o homem disse. Somos os acionistas majoritários do banco que subscreve a alavancagem do seu fundo de hedge. Na verdade, acredito que detemos cerca de 60% da sua dívida. Harrison começou a tremer. Valmont International era um conglomerado europeu lendário. Eram as baleias que comiam tubarões como Harrison no café da manhã. Lucien, Sr. Valmont, Harrison gaguejou, a postura desmoronando. Eu não sabia. É uma honra. Fique quieto, Lucien disse. Ele puxou um telefone do bolso. Vou fazer uma ligação para o meu conselho em Zurique. Acho que é hora de cobrarmos seus empréstimos. Todos eles, essa noite. Não, Harrison ofegou. Não, por favor, isso me faliria. Você não pode fazer isso por causa de uma discussão num jantar. Posso fazer porque não gosto do seu caráter, Lucien disse calmamente. E não confio meu dinheiro a homens que não têm caráter. Lucien se virou para Sarah. Mademoiselle, Lucien disse, peço desculpas pela perturbação. E devo acrescentar, sua análise do Chateau Margaux foi impecável. É de fato o vintage de 2015 que requer paciência. Ele se virou de volta para Harrison. Saia antes que eu decida comprar seu prédio e despejá-lo da própria casa. Harrison olhou ao redor. Estava sozinho, derrotado. Publicamente castrado por um homem com poder real. Não disse uma palavra. Se virou e fugiu do restaurante, as pesadas portas de carvalho batendo atrás dele. O salão explodiu em aplausos, mas Sarah não ouviu os aplausos. Ela estava olhando para Lucien Valmont. O nome fazia um sino tocar. Não de finanças, mas do passado dela. Valmont, Valmont. De repente a memória clicou. A Fundação Valmont, a maior concedente de bolsas linguísticas da Europa. Lucien olhou para ela, os olhos brilhando. Você é Sarah Bennett, não é? A que escreveu a tese sobre desvios semânticos na França pós-revolucionária? A boca de Sarah caiu aberta. O senhor leu minha tese? Li? Lucien sorriu. Minha querida, eu estava no comitê que ia te dar a Bolsa de Genebra antes de você desaparecer. Estou te procurando há 3 anos. Os aplausos no Lorone eventualmente diminuíram, substituídos por um burburinho elétrico. A energia no salão tinha mudado tectonicamente. 5 minutos atrás, Sarah Bennett era uma garçonete desajeitada acusada de roubo. Agora, ela era a protagonista de um drama da vida real que os clientes iam recontar em coquetéis por semanas. Mas Sarah não conseguia sentir o triunfo. Sentia-se pesada. A descarga de adrenalina estava deixando ela tremendo. As mãos agarrando o avental como se fosse a única coisa a mantendo de pé.
Charles Henderson, o gerente que estava pronto para jogá-la aos lobos momentos atrás, de repente se materializou ao lado dela. O rosto era uma máscara de obsequiosidade frenética e suada. Sarah. Meu Deus, Sarah. Henderson sussurrou, a voz subindo com nervosismo. Isso foi incrível. Eu não fazia ideia de que você conhecia o Sr. Valmont. Por que não me contou? Poderíamos ter... Quer dizer, eu teria tratado essa situação toda diferente. Sarah virou a cabeça lentamente para olhar para ele. Ela o viu pelo que ele era, um catavento girando para onde o vento do poder soprasse. Você ia me demitir, Charles, ela disse suavemente. Ia deixar a polícia me levar. Não, eu estava só desescalando. Henderson gaguejou, enxugando a testa com um lenço de seda. Era protocolo, mas olha, tira o resto da noite de folga. Paga. Na verdade, tira a semana de folga. Paga. A gente te valoriza tanto aqui, Sarah. Vá embora, Sr. Henderson. Uma voz profunda cortou. Lucien Valmont não tinha sentado de volta. Estava de pé perto da mesa 4. A presença dele comandando o espaço. Ele gesticulou para a cadeira vazia em frente a ele. Senhorita Bennet, Lucien disse, o tom gentil mais firme. Por favor, sente. Você ficou de pé tempo demais e temos muito a discutir. Não posso sentar com um cliente, Sarah disse automaticamente. As regras da indústria de serviços entranhadas no cérebro dela. É contra a política. Lucien olhou para Henderson. Estou comprando a dívida desse restaurante amanhã cedo, junto com a do Sr. Sterling. Acredito que posso definir a política. Charles, traga para a senhorita Bennet um copo de água, e talvez uma taça do vintage que ela tão espertamente defendeu. Henderson saiu correndo como um caranguejo assustado. Sarah olhou para a cadeira, depois para o rosto gentil e marcado de Lucien. Ela desamarrou o avental. Pareceu trocar de pele. Ela sentou. Antes que Lucien pudesse falar, uma sombra caiu sobre a mesa. Sarah se encolheu, esperando que Harrison tivesse voltado. Mas era Jessica. A mulher de vestido vermelho parecia abalada. O rímel estava levemente borrado, mas ela parecia mais humana, mais real do que quando entrou. Estava agarrando a bolsa com as duas mãos. Eu só queria dizer... Jessica começou, a voz rachando. Obrigada. E me desculpa. Eu deveria ter falado alguma coisa antes quando ele zombou do seu francês. Eu sabia que estava errado. Só estava com medo dele. Sarah olhou para Jessica. Viu uma mulher presa na órbita de um narcisista. Uma mulher que tinha acabado de encontrar a rampa de saída. Você não precisa pedir desculpas, Sarah disse. Ele é um valentão. Valentões deixam todo mundo com medo. Jessica acenou, enxugando uma lágrima da bochecha. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou um maço de dinheiro. Parecia uns $500. Colocou na mesa. Depois pegou um guardanapo e rabiscou um número. Isso não é gorjeta, Jessica disse. É um pedido de desculpas, e esse é meu número pessoal. Meu pai é dono de uma galeria em Chelsea. Precisamos de pessoas que entendam arte e história. Se você algum dia quiser um emprego onde não tenha que servir babacas como Harrison, me liga. Sério. Jessica olhou para Lucien, deu um pequeno aceno respeitoso, e saiu do restaurante. Com a cabeça erguida, pegou um táxi sozinha, deixando o SUV de luxo de Harrison Sterling vazio na calçada. Sarah ficou encarando o guardanapo. O mundo estava girando rápido demais. Uma coisa rara, Lucien refletiu, observando Jessica sair. Caráter é frequentemente encontrado nos momentos mais inesperados. Ele voltou a atenção total para Sarah. A alegria desapareceu dos olhos dele, substituída por uma inteligência afiada e investigativa. Agora, Sarah, vamos falar da Sorbonne. Sarah tomou um gole da água que Henderson tinha colocado nervosamente na frente dela. Isso foi há muito tempo, Sr. Valmont. 3 anos não é muito tempo, Lucien corrigiu. Não para uma mente como a sua. Você sabe por que eu lembro seu nome? Sarah balançou a cabeça. Eu era só uma estudante, havia centenas de nós. Não, Lucien sorriu. Havia centenas de estudantes, só havia uma que escreveu A Arquitetura Semântica do Silêncio, o que ficou não dito nos decretos pós-revolucionários. Eu li. Admito que sou um financista por profissão, mas um linguista por paixão. Minha fundação financia 40% das bolsas de antropologia linguística na Europa. Seu artigo desafiou a narrativa estabelecida. Era ousado. Era brilhante. Ele se inclinou para frente. Estávamos prontos para te oferecer a Bolsa de Genebra. É a bolsa mais prestigiosa que temos. Pesquisa totalmente financiada. Estipêndio, moradia na Suíça. E então você desapareceu.
O chefe do departamento disse que você se retirou por uma emergência familiar. Tentamos te contatar, mas seu número francês tinha sido desconectado. Sarah olhou para as próprias mãos. A vergonha da pobreza dela lavou sobre ela. Eu não podia ficar. Meu pai teve um AVC. Voltei para Ohio. As contas eram impossíveis. E então você veio para Nova York. Lucien deduziu. Para ganhar dinheiro rápido. A clínica de cuidados é 6.000 por mês, Sarah sussurrou. A medicação é mais 1.200. Eu não tinha escolha. Tive que trocar a biblioteca pela bandeja. Lucien acenou lentamente. Ele não ofereceu piedade. Ofereceu compreensão. Você sacrificou seu futuro pelo presente dele. Isso é uma coisa nobre, Sarah. Mas é uma tragédia para o mundo acadêmico. Uma mente como a sua não deveria estar se preocupando com taxas de rolha e gestores de fundos de hedge arrogantes. É minha vida agora, Sarah disse tentando parecer forte. Estou me virando. Está? Lucien gesticulou para os sapatos gastos dela, e as olheiras debaixo dos olhos. Você está sobrevivendo, não está vivendo, e certamente não está utilizando seus dons. Ele enfiou a mão no bolso do paletó, o mesmo bolso de onde tinha milagrosamente produzido o cartão de Harrison, e puxou um cartão de visita. Não era o cartão chamativo com carimbo de folha de um banqueiro. Era cartão grosso cor de creme com tipografia preta simples. A Fundação Valmont. Sarah, Lucien disse. Eu não vim a Nova York pela comida. Vim porque estamos abrindo uma nova ala da fundação aqui em Manhattan. Estamos digitalizando e traduzindo as cartas privadas da aristocracia francesa do século XVIII. Milhões de documentos que nunca foram estudados. Precisamos de uma diretora de interpretação arquivística. Ele deslizou o cartão pela mesa. Não preciso de uma gerente, Lucien disse. Tenho muitas dessas. Preciso de alguém que entenda a alma da língua. Preciso de alguém que possa ler uma carta de 1793 e me dizer se o escritor estava com medo ou esperançoso baseado na conjugação de um verbo. Preciso de você. Sarah encarou o cartão. Parecia quente ao toque. Sr. Valmont, ela disse, a voz tremendo. Eu não posso sair de Nova York. Meu pai está numa clínica no interior do estado. Visito ele todo domingo. E empregos acadêmicos não pagam o suficiente. Preciso das gorjetas em dinheiro. Tenho dívidas, tantas dívidas. Lucien ergueu uma sobrancelha. Você acha que eu te ofereceria uma posição que paga menos que ser garçonete? Ele pegou uma caneta do bolso e escreveu um número no verso do guardanapo que Jéssica tinha deixado. Virou. Era um salário. Um salário base. $185.000 por ano. Sarah parou de respirar. Era 3 vezes o que ela fazia ali, mesmo em noites boas. Mais benefícios. Lucien adicionou casualmente. Plano médico completo, dental. E porque o Grupo Valmont é dono de uma participação controladora no Instituto Neurológico St. Jude's, em Westchester. Ele pausou, deixando o nome assentar. Sarah ofegou. St. Jude's era a melhor instalação do país. Era o lugar que os médicos disseram que podia realmente ajudar o pai dela a recuperar a fala. Mas eles não aceitavam plano do governo, e a lista de espera era de 5 anos. Posso transferir seu pai para lá até segunda-feira, Lucien disse. Coberto inteiramente pelo plano de saúde da empresa. Ele vai receber a melhor fisioterapia e fonoterapia do mundo. E como o instituto fica a só 40 minutos da cidade, você pode visitá-lo nas terças à noite além dos domingos. Lágrimas subiram aos olhos de Sarah. Transbordaram, traçando pelo corretivo barato. Isso não era só uma oferta de emprego. Isso era uma tábua de salvação. Isso era o fim do afogamento. Por quê? Ela engasgou. Por que o senhor faria isso por mim? Lucien se recostou. A expressão séria. Porque essa noite você enfrentou um homem que achava que o dinheiro dele fazia dele um deus, Lucien disse. Você usou sua mente como uma espada. Você me lembrou que dignidade não pode ser comprada. Eu invisto em pessoas, Sarah, e estou apostando em você. Ele se levantou. Compareça no endereço desse cartão segunda-feira de manhã às 9. Use sapatos confortáveis. Temos muita leitura para fazer. 6 meses depois, a biblioteca da Fundação Valmont, em Manhattan, era um santuário de silêncio e luz. Partículas de poeira dançavam nos raios de sol que filtravam pelas janelas altas, iluminando fileiras de manuscritos antigos encadernados em couro. Sarah Bennett estava sentada numa grande mesa de mogno, usando um blazer que cabia perfeitamente e sapatos que não doíam. Estava examinando uma carta desbotada de 1794, usando uma lupa para decifrar a escrita em loopes frenéticos de uma condessa francesa aguardando julgamento.
Diretora Bennett? Sarah olhou para cima. Era o assistente dela, um jovem brilhante de pós-graduação da Columbia chamado David. Sim, David. Temos a tradução das cartas da Emercy pronta para sua revisão. E tem um visitante para você no saguão. Ele diz que te conhece. Sarah franziu a testa. Ele deu um nome? Não, mas está numa cadeira de rodas. Está com uma enfermeira. O coração de Sarah saltou. Ela se levantou, abandonando o século XVIII pelo presente, e caminhou rápido para fora do escritório, pelo corredor, e para o saguão com paredes de vidro. Lá, sentado numa cadeira de rodas motorizada elegante, estava Thomas Bennett. Ele parecia diferente. A palidez cinza da instituição estadual tinha ido embora, substituída por um rubor saudável. Ele estava usando uma camisa xadrez limpa. Ao lado dele estava uma enfermeira do St. Jude's. Pai, Sarah disse, desacelerando enquanto se aproximava dele. Está tudo bem? É uma emergência? Thomas olhou para ela. Os olhos dele, antes nublados de confusão e frustração, estavam claros. Ele ergueu a mão esquerda, a mão boa, e estendeu para ela. Respirou fundo. A boca dele trabalhou, os músculos se esforçando com o esforço. Ele estava fazendo fonoaudiologia intensiva por 5 meses. Sarah, ele disse rouco. A palavra era áspera, como cascalho, mas era distinta. Sarah congelou. Era a primeira vez que ouvia ele dizer o nome dela em 3 anos. Pai. Lágrimas saltaram aos olhos dela. Thomas apertou a mão dela, respirou de novo, olhou ao redor do saguão, pro mármore, pros livros, pra vida que a filha dele tinha reclamado. Então olhou de volta para ela. Orgulho, ele disse. Muito. Orgulho. Sarah caiu de joelhos e envolveu os braços ao redor dele, enterrando o rosto no ombro dele. Ela chorou. Não de exaustão ou medo, mas de uma alegria tão pura que parecia que podia quebrá-la. Ela tinha recuperado a vida dela. Tinha recuperado o pai dela. E em algum lugar da cidade, Harrison Sterling provavelmente estava gritando com um garçom, ou checando o portfólio de ações dele enquanto despencava, para sempre perseguindo um senso de valor que ele nunca encontraria. Ele tinha os milhões dele. Talvez. Mas Sarah tinha as palavras. E como ela tinha provado naquela noite no Lowrone, palavras eram as únicas coisas que realmente duravam. E foi assim que uma garçonete com doutorado derrubou um bilionário sem levantar a voz. É um lembrete de que classe de verdade não é sobre o que você veste ou o que você pede. É sobre como você trata as pessoas. Harrison Sterling aprendeu do jeito difícil que você nunca deve julgar um livro pela capa, especialmente quando esse livro pode te ler em 3 idiomas diferentes. Sarah não só ganhou uma discussão, ela reclamou o destino dela. Se você curtiu essa história de justiça servida fria com um lado de francês perfeito, por favor dá aquele like, isso realmente ajuda o canal. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que conhecimento é poder. E não esquece de se inscrever e apertar o sininho para nunca perder uma história. O que você teria feito no lugar da Sarah? Me conta nos comentários. Até a próxima!